conta uma coisa, você já sentiu desconforto ou algum problema nos olhos quando as temperaturas começam a baixar? Isso é normal, típico das estações mais frias. E a gente vai saber agora quais os incômodos mais frequentes e como se prevenir. Quem nos conta é o oftalmologista Rodrigo Miller. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Gisele. Boa tarde a todos. Doutor, eu queria começar entendendo por que quando fica mais frio, esses problemas acontecem com mais frequência. Até eu posso dar um relato que quando eu tenho astigmatismo e realmente o olho fica mais embaçado, a gente vai falar de outros problemas, mas eu sinto que é no inverno que eles ficam mais evidentes. Exatamente, você tem razão. Eu, como um bom blumenauense, agradeço quando as temperaturas caem um pouquinho, que aquele calor de Blumenau dá uma amenizada, né? Mas a gente sabe que os sintomas nos olhos, eles acabam ficando mais evidentes por uma série de fatores. A umidade relativa do ar diminui nas temperaturas mais frias, então com menos umidade no ar, os nossos olhos tendem a ressecar um pouco mais. Os ambientes são mais fechados, as pessoas ficam mais confinadas em ambientes internos, isso também diminui a taxa de renovação do ar e, consequentemente, diminui também a umidade do ar, e isso gera os sintomas que a gente tem de ressecamento da superfície ocular. Então, não é apenas por um único motivo, né? Mas é por uma série de fatores. Uma série que acaba culminando ali. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são os problemas mais comuns que a gente encontra. Conjuntivite, mas a síndrome do olho seco é uma delas? Certo, sem dúvida nenhuma, a síndrome do olho seco, ela pode ser causada por uma série de motivos, né? Às vezes secundária a alguma doença que a pessoa tenha, mas às vezes é simplesmente relacionada ao ambiente de trabalho daquela pessoa, que a gente poderia chamar como sendo um olho seco ocupacional. Pessoas que trabalham em ambientes fechados, que trabalham na frente de uma tela de computador, elas têm uma tendência a piscar menos, isso acaba favorecendo a evaporação do filme lacrimal e acaba favorecendo o surgimento de sintomas, às vezes como ardência, sensação de areia, sensação de cisco nos olhos, né? Isso tudo relacionado a uma diminuição na hidratação da superfície dos olhos. Né? A gente tem essa imagem aqui que é bem legal para ilustrar, né? O sistema lacrimal, como é que funciona aí essa hidratação natural dos olhos, né? Então, de maneira sucinta, a gente tem as glândulas que produzem lágrimas. A glândula principal, ela fica mais ou menos assim embaixo da pálpebra superior, né? E também na parte branca dos olhos existem glândulas que também ajudam na produção de um componente das lágrimas, e na borda palpebral também. Ou seja, é um sistema bem complexo. A lágrima é produzida, ela é jogada na superfície dos olhos, ela desempenha a função de hidratação da superfície dos olhos e depois ela é drenada pelos ductos, pelos canais lacrimais, que acaba caindo no ducto lacrimal, e a gente acaba depois, ela vai para a garganta e a gente acaba engolindo essa lágrima. Por esse motivo, até que a gente, às vezes, quando usa algum colírio, acaba sentindo o sabor, o gosto do colírio amargo, porque tudo que acaba caindo na superfície do olho é drenado pro nariz e depois a gente acaba engolindo ele, né? E doutor, essa glândula, ela é estimulada também pelo fato da gente piscar, porque se eu não pisco, fica com o olho seco? Sim. Isso tem relação? Sem sombra de dúvida, tem uma relação bem direta. Então, o ato de piscar constantemente, numa frequência correta, influencia no envio de um sinal para o cérebro para fazer com que a gente tenha uma produção lacrimal adequada. Então, isso já é comprovado que quando a gente está concentrado numa atividade de perto, principalmente num dispositivo eletrônico, numa tela de computador, por exemplo, a gente pisca muitas vezes menos do que quando a gente não está concentrado. Isso favorece demais a evaporação da lágrima. Sim. E toda uma sequência de sintomas, né, que geram os problemas que os pacientes têm, né? Doutor Rodrigo, vamos mostrar aqui para o pessoal de casa algumas dicas para que a gente possa evitar esses problemas. Vamos lá. Certo. Olha aí, ó, já começa nesse assunto que você estava falando, né? Exato. Então, o excesso de iluminação, evitar o excesso de iluminação no sentido de evitar uma iluminação direta aos nossos olhos, ou seja, a gente tem que dar preferência por uma iluminação indireta. Evitar com que a luz reflita no monitor e volte diretamente para os nossos olhos. Então, o ambiente iluminado é importante, porém, a iluminação em excesso e em que haja irradiação diretamente dos olhos, isso às vezes pode gerar um cansaço visual maior. Para o computador, posso tentar colocar uma tela, um filtro, alguma coisa assim? Sem sombra de dúvida. Então, hoje em dia existem telas que elas já têm
de fábrica, digamos assim, um sistema anti-reflexo, né? Normalmente as telas LCD elas são mais opacas, isso diminui a reflexão da luz, né, pela tela, mas quando a gente não tem disponível uma tela desse tipo, existem películas que a gente pode colocar na frente do monitor para diminuir o reflexo da luz e, consequentemente, deixar o olho descansar um pouco mais pelo excesso de iluminação. Para o celular, então, vale baixar um pouquinho a luminosidade? Sem dúvida, baixando a luminosidade, a gente tem um conforto de leitura maior. Legal. Nossa próxima dica, já foi dito? Ah, não, já passou, muito bem. Vamos passar para essa aqui, então, que a outra dica era para piscar bastante, já falamos. Então, essa aqui é faça pausas, isso é importante, né? Isso, então... Tem que fechar o olho. Sem dúvida, fazendo pausas no sentido aqui, faça pausas do uso do computador lá no trabalho. Isso não só para os olhos em si, mas você alonga o pescoço, você melhora a sua ergonomia quando você voltar a sentar na sua estação de trabalho. Isso, né? De quanto em quanto tempo eu preciso parar, fechar o olho, dar uma descansada? Idealmente, talvez a cada 2 horas, dar uma parada, se possível, de 5 a 10 minutos, tirar um pouquinho o foco na visão de perto e olhar para o horizonte. Isso faz com que a gente diminua um pouquinho a utilização de um músculo que a gente tem dentro do olho, e isso faz com que a gente descanse um pouquinho a visão. Perfeito. Nossa próxima dica, pense em ergonomia. Exato. Isso aqui também é importante, isso né? aqui Para todo o corpo também. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. A gente sabe que algumas estações de trabalho elas são um pouquinho engessadas, é difícil a gente movimentar alguns pontos, mas é essencial, nem que você coloque alguns livros embaixo da tela do computador, alinhe ele ligeiramente abaixo da linha dos olhos. É importante que fique nessas linhas aqui que a gente está vendo, né, doutor? Exatamente, Certo. Vamos falar de conjuntivite, que também, pessoal, eu acho que também é comum no inverno, né? O que é a conjuntivite? Então, a conjuntivite, ela pode ser causada por uma série de motivos, né? Ela pode ser tanto de causa infecciosa, causada por uma bactéria, ou